Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Júlia. Os nossos vídeos servem para qualquer pessoa que estiver passando pela situação apresentada, então sempre adequem à sua realidade e também aos gêneros das pessoas envolvidas. Caso a mensagem não faça sentido para a sua realidade, deixe o conteúdo desse vídeo para o seu colega, que com certeza você pode assistir outros vídeos, já temos vários vídeos aqui no canal, que façam mais sentido para o seu momento, então considere dar uma olhada nas outras leituras, nos outros encontros. Para consultas particulares, entre no nosso site que está aí no link da descrição desse vídeo. Entre lá no site, veja qual atendimento faz mais sentido com a sua realidade no momento, qual vai te ajudar mais. Depois de escolher, você pode fazer o pagamento pelo site e se você quiser fazer o pagamento pelo Pix, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. E em caso de dúvida sobre atendimento, sobre o clubinho de membros, entra sempre em contato com a gente pelo WhatsApp, que também está na descrição desse vídeo. E vamos lá! Talvez eu te deva uma explicação. Só que, quando eu penso em dar alguma explicação para as pessoas, primeiro eu me pergunto se eu realmente devo essa explicação. Porque tem gente que não merece explicação nenhuma. Esse não é o seu caso. Depois eu me pergunto, será que essa pessoa, quando eu disser a minha explicação, vai entender o que isso significa para mim? Ou ela só vai me julgar e achar que a explicação não foi boa o suficiente, porque não foi ela quem passou pela situação. Eu sei disso porque muitas vezes eu ouvi a história de algumas pessoas, algumas explicações, e mesmo tentando de verdade me colocar no lugar delas, eu não conseguia entender as atitudes que tomaram ou a dimensão do impacto que aquilo teve na vida delas. Como isso já aconteceu comigo várias vezes, eu penso que, mesmo quando eu tento explicar o meu ponto de vista e o porquê de ter agido de determinada forma, talvez algumas pessoas, inclusive você, não entendam. E eu não estou dizendo que isso é falta de empatia da sua parte, que você não entenderia porque não passou pelo que eu passei. Não é isso. É que muitas vezes, mesmo tentando ser uma pessoa empática, eu também não consigo entender exatamente o porquê de alguém ter agido de determinada maneira, mesmo com explicação. Por causa disso, muitas vezes eu prefiro o silêncio. Porque talvez, se eu falar o que passou pela minha cabeça, você não vai entender. E isso pode gerar julgamento ou até uma briga. Eu não sei se todo mundo consegue realmente entender todo mundo. E quando eu olho para o mundo, acho que não. Acho que a gente está muito mais focado nos nossos porquês, no nosso ponto de vista. Isso não é uma ofensa para você. Não estou querendo te ofender. É só uma confusão que existe dentro da minha cabeça. Por isso, para mim, é mais fácil ficar quieto. É mais fácil eu mesmo me entender. E quando acho que você ou qualquer outra pessoa não vai entender, eu simplesmente me calo. Eu acho que não é tão fácil ter empatia pelas pessoas. Por mais que a gente tente, não é tão simples entender de verdade o que o outro passa. Porque não temos a mesma história, a mesma visão, a mesma realidade. Mas, de qualquer forma, para você não achar que isso é só um monte de desculpinha para eu não te explicar minhas atitudes, tudo bem, eu vou falar. E vou abrir meu coração, sem me importar com um possível julgamento seu. E é isso. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, fazer o quê? Vou falar então. Existem muitas coisas que aconteceram entre a gente. Algumas delas foram intencionais, eu admito. Outras, nem tanto. Eu não vou me aprofundar em cada detalhe da nossa história,
porque não quero te machucar com lembranças desnecessárias. Então, num resumo geral, você é para mim como uma ilha deserta. E toda vez que você ilumina a minha escuridão, eu fujo. Porque é mais fácil ficar na escuridão e nas dores, reprimindo tudo e até me fazendo de vítima, do que encarar a realidade. E não, eu não gosto de ver a realidade. Porque eu passei por muitos anos da minha vida lidando com questões nas quais, sim, eu fui a vítima. As coisas não foram justas comigo. E muitas vezes eu uso essas histórias como justificativa para os meus atos com as pessoas. Foi assim com você. Por exemplo, quando eu simplesmente me afastei sem dizer nada, deixei você em um mar de dúvidas e agi como uma pessoa extremamente fria e calculista. Eu usei a desculpa de que já fizeram isso comigo antes. Então, como sou traumatizado, apenas reproduzi o comportamento. Isso é uma justificativa coerente? Não. Mas, como eu disse, eu costumo usar o passado como forma de me justificar, mesmo que não faça sentido. Por exemplo, quando eu fui tóxico com você, porque já fui traído. Então, essa é a minha justificativa. Estou agindo assim porque já traíram minha confiança. E aí, quando você chega para mim com a espada da verdade e esfrega na minha cara que eu só faço essas coisas porque sou uma pessoa traumatizada, mas, na verdade, eu só faço essas coisas porque não porque eu sou uma pessoa traumatizada, mas porque sou mimado. E fico usando pequenas situações do passado como desculpa para justificar atitudes ruins, você me humilha mais ainda. Porque é como se você dissesse: olha, cara, simplesmente cresça. É ridículo a forma como você lida com as pessoas e enxerga a vida. E isso me machuca muito. Porque eu não tenho mais como justificar com alguma desculpa antiga. Não dá para fazer o passado, não dá para trazer o passado e falar: ah, mas foi porque meu pai foi tóxico. Ah, minha mãe me tratava assim. Ah, minha ex fez isso comigo. Eu vivi a vida inteira desse jeito. E quando você chegou e mostrou que tudo isso era uma grande palhaçada da minha parte, que na verdade eu só procurava motivos para continuar errando com as pessoas e me fazer de vítima de novo, para não ter que lidar com o peso da responsabilidade e da consciência pesada, você não tem noção do quanto isso mexeu comigo. Eu diria que você é uma guerreira destruidora de egos. E pessoas como eu, que têm o ego naturalmente ferido, odeiam isso. Por mais que eu goste de você, por mais que te ache uma pessoa admirável, a forma como você mostra para mim, muitas vezes sem palavras, que minha vida parece uma história escrita por um covarde, isso me dói. Me deixa até com certa raiva, porque eu não tenho como refutar. No final da história, eu provavelmente teria que assinar embaixo. Eu não tenho desculpa. Meu bem, você conseguiu tirar todos os meus argumentos. Pegou esse livro da minha vida, escrito com falhas e auto-engano, e esfregou na minha cara. E eu não entendo por que o universo colocou uma pessoa tão linda e tão interessante na minha vida para justamente iluminar meus defeitos com uma luz gigante e esfregar na minha cara que o problema da minha vida
sou eu. Então, meu bem, quando eu me afasto de você, é porque para mim é simplesmente insuportável perceber o quanto eu estou errado. Pessoal, nós canalizamos aqui uma pessoa com um ego infladíssimo. Quem que é essa pessoa, gente? Meu Deus. Como as cartinhas elas são sobre a vida real, nem sempre elas saem de um jeito fofinho, né? Por mais que a gente tente focar na energia do romance, tem sempre uma pessoa ou outra que vem ali carregada, né? Essa pessoa é uma delas. Então, lembrando que não é para todo mundo, né? Sempre tem cartinhas que vai para um grupo mais específico de pessoas, então você tem que filtrar se faz sentido com a sua pessoa, se faz sentido com a sua história, e também tem os sinais para te ajudar a identificar. Essa cartinha é interessante porque ela não é somente sobre romance, tá? Então, se você conhece alguém que você passou pela vida ou que ainda está na sua vida, seja algum familiar, um colega de trabalho, um colega de estudo, uma amizade, que parece muito a pessoa da cartinha, você pode encaixar, porque inclusive durante a canalização não veio muitas coisas de romance. Tanto que na carta você vê que mais pro final só que essa pessoa fala que te acha uma pessoa linda e tal, mas ela não necessariamente é do romance, tá bom? Mas para alguns, sim, é um ex, é uma ex, é alguém que você está conhecendo agora, que você está mexendo aí profundamente com o ego dessa pessoa. Então, cada um sabe para quem foi essa cartinha e se faz sentido com alguém aí na sua vida, independente se foi para a área romântica ou não. E aqui, gente, é uma carta que tem uma energia pesadíssima, tá? Porque essa pessoa, ela ficou muitas vezes até com raiva de você. Por quê? Porque você pode ter falado para ela que ela lida de uma forma bem negativa com as pessoas na vida dela, ou só pelo fato das suas atitudes ali perante a situação, às vezes você virou as costas e foi embora, né? E para uma pessoa que tem muito ego, isso é algo que machuca. Como também você pode ter dado a entender, mesmo não ter falado exatamente, né? Mas dado a entender que essa pessoa lida muito mal com as pessoas, que ela é uma pessoa muito egoísta, enfim. E isso, se você tinha alguma dúvida, se você mexeu com o ego da pessoa, né? Que às vezes a pessoa fingiu que nem ligou, nem se importou. Mas você destruiu o ego dela, né? Que nem ela fala, você é tipo um guerreiro, uma guerreira aí, ó, que vem com a espada da verdade. Então, para muitos, você chegou a dizer isso na cara da pessoa. Chegou a dizer que a pessoa era uma pessoa egoísta, que era uma pessoa que era talvez mimada, ou uma pessoa que se fazia de vítima em situações que ela não era vítima, que ela tentava justificar os erros dela com coisas que aconteceram com ela, mas que não é mais a realidade, e com pessoas inocentes, né? Então, você tratar mal alguém porque um dia alguém já te tratou mal, isso não faz o menor sentido. Então, essa pessoa, ela criou, assim, para muitos até um certo ranço de você. Para alguns, ela pode até gostar de você, mas ela tem uma parte dela que se incomoda muito com o seu jeito, talvez verdadeiro de ser. Em alguns casos aí, pode ser que você nunca chegou a dizer isso, mas a forma como você se portou perante as coisas que ela te fez mostrou para ela isso, né? Então foi uma afronta só o fato de você ser diferente dela. E a gente tem uma pessoa extremamente carregada porque ela, como diz a cartinha, ela realmente passou por coisas bem negativas na vida dela, assim como todo mundo. Só que tem a diferença, porque tem pessoas que passam por coisas negativas e elas não crescem com aquilo. Então elas não pegam aquilo como um aprendizado. Elas pegam aquela experiência negativa e transformam num show de vitimismo. E outras pessoas passam por experiências negativas e crescem com aquilo. Então, se aquilo aconteceu comigo, mesmo que não tenha sido culpa minha, eu posso aprender com isso e me proteger e saber filtrar melhor as pessoas na minha vida.
ao invés de falar, eu sou muito coitadinho. Entendeu? Então, é que nem falo, todo mundo passa por problema na vida. O que vai mudar o seu nível de maturidade não é a sua idade, é o que você faz com os problemas que passam na sua vida. Por isso que às vezes a gente vê gente, né, que nem essa pessoa da carta, ela fala, né, que dá a entender que ela é mimada, que ela não honra a idade que ela tem, que o livro da vida dela seria o livro de um covarde, de uma covarde. Então essa pessoa, ela se sente muito péssima quando você ilumina esse lado hipócrita da parte dela, de se fazer de vítima em situações que ela não é a vítima. E é exatamente isso. A sua idade não diz respeito à sua maturidade. Tem pessoas que são muito, 70, 90 anos e agem como se tivesse 10 anos de idade. E tem pessoas que são muito novas e têm muita maturidade. Então, o que vai fazer diferença? Problema na vida todo mundo tem. É o quanto você aprende com os seus problemas. E essa pessoa da cartinha, ela se recusa a aprender. Porque toda vez que a gente se faz de vítima em todos os problemas que acontecem, a gente carrega a máscara da vítima e não a máscara do vitorioso, né? A armadura do vitorioso. Eu passei por tudo aquilo, mas eu aprendi e hoje sou uma pessoa diferente. Essa pessoa não, eu passei por tudo aquilo e hoje ainda sou a vítima de tudo que me aconteceu. E uso disso para manipular as situações ao meu favor. E é por isso que quando você vem e mostra essa verdade para essa pessoa e fala, ô queridinho, ô queridinha, vamos olhar para frente, que a vida não é no passado, vamos honrar a idade que tu tem, vamos escrever uma história diferente, sai desse livro aí de fracasso, vamos passar por uma história diferente, fecha esse livro das dores aí e segue em frente. Essa pessoa fica com raiva. Até porque ela não sabe lidar, e isso é muito forte na carta, ela não sabe lidar com a vida de uma maneira diferente. Então ela diz, né, na carta, eu passei a vida inteira lidando com todos os meus problemas e com todos os meus erros, me fazendo de vítima. E usando sempre esse mecanismo até de defesa. De, porque fizeram isso pra mim, eu sou muito vítima. Gente, ninguém pode cobrar nada de mim. Então, até quando eu erro, eu uso o meu repertório de vítima para fazer todo mundo ter pena, ou para todo mundo passar pano pra mim, ou para todo mundo ficar do meu lado, ou para eu mesmo não sentir peso na consciência. E aí, quando você entra na vida dessa pessoa, ou pode ser alguém da sua família, né? Só de você existir já incomoda ali. Você causa essa iluminação no comportamento da pessoa. E aí aquilo que era muito fácil viver a vida desse jeito, de manipulação, de vitimismo. E aí quando você chega, você causa uma dor porque é aquela urgência de ver a realidade, né? Então, acho que a parte mais pesada da carta é quando a pessoa fala que você mostra para ela que a vida dela, a história da vida dela, seria como um livro escrito de um homem fracassado. De um homem fracassado, de uma mulher fracassada. Então, se a pessoa se sente assim, é porque ela realmente se sente fracassada, mas ela finge que não é, né? Ela cria esse vitimismo para dizer, se eu tenho fracassos na minha vida, se eu ajo de forma imatura, se eu faço péssimas escolhas, não é culpa minha. É porque meu pai fez tal coisa para mim. É porque meu ex fez tal coisa para mim. É porque minha mãe é de tal jeito. É porque eu nasci em tal lugar. Então, nunca pegando a responsabilidade para si. E quando a gente não pega a responsabilidade para a gente não muda. E aí essa pessoa mesma diz, eu teria que assinar embaixo. Então, ela mesma teria que autografar o livro. É muito pesada essa carta, gente. Então, é uma pessoa que ela tem consciência de tudo isso que ela é hoje, porque você mostrou para ela. Então, tá vendo o nível de... Por isso que, para muitos, essa pessoa pode até ter raiva de você,
Não é pra todo mundo, mas pra alguns ela pode ter até raiva. Porque é muito difícil ver essa realidade. É uma realidade muito pesada, a dessa pessoa. Não porque ela é a vítima, mas porque ela passou a vida inteira sendo esse covarde, né? Essa covarde aí, porque pode ser uma mulher. Entendeu? E aí, no final, ela até admite falando que você escreveria uma história dela, contando a vida dela. E na história seria um homem ou uma mulher covarde, sendo descrita na história. E no final ela teria que dar esse autógrafo no livro, assinando embaixo. Porque por mais que ela tente dizer que não é verdade, ela sabe que é verdade. Então, assim, é uma canalização extremamente pesada. E a gente traz porque é o que saiu, gente, né? Então a gente não fica escolhendo o que vem e o que não vem. Saiu isso, é isso que tem pra hoje, tá? Com certeza, para muitos de vocês vão saber exatamente quem é essa pessoa na sua vida. Vamos para os sinais, então, gente. Primeiro sinal para o primeiro grupo de pessoas, nós temos alguém próximo seu. Então, algum colega de algum departamento que você trabalha, que você conhece, ou algum familiar, alguma amizade. Faltar ou não aparecer em algum encontro. Então, faltar do trabalho nos próximos dias, do nada, né? Ou, se for um colega, um familiar, não aparecer em algum encontro que vocês vão fazer entre os amigos ou entre a família. E isso é um sinal para vocês. Então, digamos que amanhã você vai trabalhar e um colega seu do seu departamento simplesmente não vai. Isso é um sinal para você. Como também, digamos que no final de semana a sua família vai se reunir e um dos irmãos, um dos tios, alguém não aparece. Não, mesmo que tenha uma justificativa, tá? Simplesmente a pessoa não vai, mas ela pode ter uma justificativa, tá doente, não quis. Independente, só do fato de alguém aí que é comum nesse grupo não aparecer, já é um sinal que essa cartinha é pra você, tá bom? Outro sinal para outro grupo de pessoas, nós temos pombo, principalmente vários pombos aparecendo aí para você como confirmação, e para outros não será pombo, mas será passarinho ou vários passarinhos fazendo barulho. Então o pombo fazendo aquele barulhinho de pombo ou de bater asas, essas coisas quando eles estão tudo junto, fica tudo alvoroçado. Como também pode ser passarinho fazendo isso e cantando, tá bom? Agora o cheiro ou o sabor que vai confirmar para outro grupo de pessoas, nós temos feijoada, sopa e também temos o cheiro ou sabor de costela. As letras aqui, temos a letra D de dado, M de Maria, H, L, C, O, V, a letra E, F, I e a letra W. Os signos Áries, Peixes, Escorpião, Sagitário, Touro e Libra. E os números que podem aparecer repetidas vezes para confirmar para vocês essa cartinha. Como também pode ser dia, mês, ano, da data de nascimento seu ou da pessoa, ou a quantidade de tempo que vocês estão afastados, ou que vocês se conhecem. Por exemplo, 14 dias, 1 ano, 4 semanas, enfim. Em janeiro, em abril, tá? Então, nós temos 14 e 14, então números iguais aí. O número 1, o 4, o 41 e o 44, que pode ser também a idade de alguém. Lembrando vocês que nós estamos na promoção de 50% de desconto no valor das nossas cartinhas. É a promoção especial do Dia dos Namorados, que tá aí pela metade do preço, os atendimentos de carta. Quem tiver interesse, chama a gente pelo WhatsApp. Somente no pagamento do Pix que tá essa promoção. Então, o nosso WhatsApp está no link da descrição desse vídeo. E para a continuação dessa leitura, nós temos algumas perguntas bem interessantes. A primeira pergunta é: por que essa pessoa entrou em sua vida? Então, obviamente, tem algum motivo. Seja alguém da sua família que sempre esteve na sua vida, ou alguém que entrou, sendo amigo, colega, ou até um parceiro, uma parceira romântica. Então, a gente vai ver por que essa pessoa entrou ou sempre esteve na sua vida, qual o motivo. A segunda pergunta: o que você mais mexeu nessa pessoa e fez ela aprender
ou está fazendo ela aprender para quem ainda lida com essa pessoa? E a terceira e última pergunta: o que fazer ou como lidar com essa pessoa para quem ainda lida com essa pessoa? E o que fazer para quem ainda se sente de alguma forma carregado com a energia dessa pessoa ou se sente responsável por alguma coisa que aconteceu? Então, tudo isso a gente vai ver na leitura de continuação. Para acessar a leitura de continuação, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, que é o nosso clube de membros. Lá tem várias leituras de continuação gratuitas para vocês assistirem. E quem quiser acessar todas as leituras de continuação, é só se tornar membro. Você paga, pode pagar pelo Pix, pelo boleto, pelo cartão, do jeito que você preferir. É apenas R$15, você acessa tudo que tem lá e acessa por 30 dias. Depois, se você quiser renovar, você renova. Se você não quiser, você não precisa renovar, não é automático, tá bom? Então, a gente se vê. Até! Você sabia que você pode acessar todas as continuações dos nossos vídeos e ainda acessar conteúdos exclusivos de cura para melhorar a sua energia, na sua vida como um todo, na sua vida romântica e também para conseguir se conectar com almas mais compatíveis nessa vida? Além disso, você participa de encontros exclusivos e tudo isso de uma forma gratuita. É só entrar no primeiro link da descrição desse vídeo aqui e acessar. Quando você entra no link, você vem direto para o nosso clube de membros. O nosso clubinho vai pedir para você um e-mail e uma senha, e isso é por questões de segurança. Mas você também pode entrar direto pelo seu e-mail do Google, certo? E depois que você fizer isso, você vai entrar sem problema algum e sem pagar nada, e já vai conseguir acessar os conteúdos que estão disponíveis ali para você. Depois de ver como os nossos clubinhos funcionam, você pode considerar se tornar um membro, apoiando o nosso trabalho e liberando o acesso de todos os conteúdos que estão disponíveis apenas para os membros lá no nosso clubinho. Então a gente se vê por lá, até a próxima!